Olá pessoal, no nosso vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as características do inconsciente conforme o Sigmund Freud, conforme o seu artigo de 1915, que está dentro das suas obras metapsicológicas. Para isso eu vou deixar como referência de leituras esse livro aqui, olha só. Na verdade é uma coleção de 3 livros chamados Escritos sobre a Psicologia do Inconsciente, com artigos que são fundamentais aí para a psicanálise, para toda essa parte que ele chamava de metapsicologia, que seria a união da tópica, da dinâmica e da econômica, que explicaria o funcionamento do psiquismo e desses principais conceitos, como os conceitos de pulsão, de recalque, de inconsciente, além das ideias clássicas aí de princípio de prazer, princípio de realidade. Também ele fala, né, no além do princípio do prazer, das pulsões de vida e pulsão de morte. Enfim, seria uma referência aí para quem quer aprofundar nos textos mais aí fundamentais da psicanálise, tá bom? Então, para falar um pouquinho da ideia de inconsciente, pessoal, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é que ela se trata de uma hipótese científica, tá bom? Quando o Freud ele lança a mão dessa hipótese, ele diz que ele gostaria muito de não precisar utilizar essa hipótese. Ele até tem um texto também que é bem conhecido, que seria o seu projeto para uma psicologia científica. Ele queria estabelecer as bases de todo o funcionamento psíquico com base na própria neurologia. Só que na sua época, os estudos e o desenvolvimento da neurologia ainda eram bem limitados e ele precisou lançar mão de hipóteses para dar conta de um funcionamento psíquico que ele descobria a partir dos resultados, principalmente a partir do recalque, por exemplo, onde ele dizia, né, que mesmo que o recalque ele não fosse descoberto como um conteúdo diretamente, ele poderia ser descoberto a partir do seu funcionamento e das suas consequências no psiquismo da pessoa, mesmo que ela não se lembrasse, tá bom? E assim ele vai falar do inconsciente como algo que poderia ser identificado pelos seus efeitos, como por exemplo, o mais clássico de todos, que seria os sonhos, né? A gente também pode falar dos xistes, dos atos falhos, dos esquecimentos. A gente pode falar também, ele também fala na época dos seus estudos com a hipnose, que na época já eram demonstrados um certo funcionamento e um certo acontecer desse psiquismo, além dos efeitos do interesse da mente consciente. Enfim, ele vai utilizar essa hipótese do funcionamento dessa mente inconsciente a partir de todas essas características, e aí ele vai lançar a mão de uma série de mecanismos explicando como é que seria o funcionamento dessa mente inconsciente, tá bom? Então vamos falar de algumas dessas características da mente inconsciente. Em primeiro lugar, é que a mente inconsciente ela seria atemporal, ou seja, passado, presente, futuro. Tudo isso na verdade seria uma diferenciação feita pela nossa mente consciente, tá certo? Mas a nível de mente inconsciente, a mente inconsciente não sabe reconhecer a diferença entre essas várias dimensões temporais. Então é como se para a mente consciente existisse uma única temporalidade ou um único tempo. A gente pode chamar assim de como se existisse um grande tempo presente, e nesse presente existe todas essas divisões que nós fazemos na mente consciente de passado, presente e futuro, né? Uma outra característica da mente inconsciente seria a coexistência de dimensões que seriam a princípio contrastantes, contraditórias. Seria o caso aí das polaridades, por exemplo, né? O prazer e o desprazer, o alívio e a tensão, o amor e o ódio. O que mais que a gente pode dar como exemplo, né? O carinho e a agressão. Tudo isso seriam dimensões que para o Freud elas seriam coexistentes. A própria ideia, retomando o que a gente falou sobre temporalidade de futuro e passado, né? Tudo isso seriam dimensões que estariam presentes na mente inconsciente como que coexistentes. Um vem junto do outro, um acontece junto do outro, e é só a nossa mente, na dimensão da consciência, que faz essa divisão, essa separação entre essas dimensões opostas. Uma outra coisa interessante é que no âmbito dessa dimensão do inconsciente não existe lugar para diferentes graus de certeza, não existe lugar para dúvida, não existe lugar também para negação, ou seja, a nossa mente inconsciente ela não é capaz de lidar com essa dimensão da negação, é apenas a mente consciente que faz uso, né?
Então aí a gente usa aquele exemplo clássico, né? Quando a gente fala, por exemplo, não pense num limão, você já está representando, né, nesse nível da imagem, que é também o nível da mente inconsciente, você imagina num primeiro lugar um limão. E aí é a sua mente consciente que é capaz de abstrair essa ideia, de criar essa ideia do não, tá bom? Assim, por exemplo, quando você tem dúvida, né, quando você não tem uma certeza ou quando você tem diferentes graus de certeza, né, você pode ter, por exemplo, dúvida em relação a determinada escolha que você tem que fazer, mas você pode ter um pouco menos dúvida sobre a roupa que você vestiu anteontem, por exemplo, né? Então esses diferentes graus de dúvida, eles são todos filtros da nossa mente consciente, enquanto que na nossa mente inconsciente, na verdade, coexistem todas essas informações como sendo assim em igual pé, em pé de igualdade nessa dimensão da certeza, tá certo? Assim também é possível a gente dizer que dois desejos que são contraditórios para a nossa mente consciente, eles são perfeitamente coexistentes na mente inconsciente. Então muitas vezes nós temos desejos que apontam para uma imediaticidade e outros desejos que apontam para um longo prazo, por exemplo. E aí seria na nossa mente consciente, com a ideia aí do princípio de realidade, né, que a gente teria uma administração e um acordo de coexistência para que esses desejos eles sejam satisfeitos conforme esse outro princípio, né? O princípio de realidade ele faz parte da dimensão da mente consciente, enquanto que a mente inconsciente ela funcionaria muito mais pela lógica aí para o Freud do princípio do prazer, né? Do princípio da satisfação, do princípio aí de procurar essa dimensão da satisfação e do prazer. É importante a gente lembrar também que o inconsciente ele está sempre em funcionamento, tá bom? O que pode acontecer é um rebaixamento da ação da mente consciente. Por exemplo, quando a gente tem ali um processo de sonho, é a nossa mente consciente que, digamos assim, estaria dormindo, e a nossa mente inconsciente que está sempre funcionando, que funciona no sonho, mas também funciona na imaginação, no devaneio, na livre associação, que seria uma técnica aí clássica da psicanálise do Freud, né? Então, a mente inconsciente, na verdade, ela está sempre funcionando. E aí o Freud também ele postula a existência de um pré-consciente, que seria uma espécie de intermediário que faria a ligação entre um sistema e outro. Para o nosso vídeo não ficar maior ainda, a gente vai encerrando o vídeo por aqui, então deixe suas dúvidas, curta, comente, compartilhe e continue acompanhando nossos vídeos. Eu vou deixar aqui embaixo a indicação de você acompanhar esse vídeo dentro da nossa playlist de leituras em psicanálise e psicologia analítica. Grande abraço a todos e todas.